No vídeo de hoje quero falar da revista em quadrinho Invencível da Image Comics. A história, né, que acompanha o Mark Grayson, que é filho de um super-herói conhecido e descobre que também possui poderes, pois seu pai é um alienígena, né, e passou pelos genes a poderes para ele também. E ele tem que lidar com muitas situações quando começa a querer se transformar em um super-herói. E neste vídeo eu vou te dar 3 motivos para você ler a revista do Invencível. Lembrando que nesse vídeo, né, vai ter bastante spoiler da história do Invencível. Então, se você assistiu Invencível, né, a série animada, e não quer spoiler, já não assista esse vídeo, pois aqui vai ter spoiler da história. Afinal eu vou falar de toda a história completa, né, do Mark Grayson e do seu universo ali. Então muitas coisas que eu vou falar aqui na série animada ainda não foi apresentada, né, não foi adaptado. Tendo falado isso, né, bora pro vídeo. O primeiro motivo para você ler Invencível é que, ao contrário da maioria dos super-heróis que você conhece, como Homem-Aranha, Hulk, os Vingadores, Liga da Justiça, Superman, Flash, Batman, que nunca tem um final, né? Afinal, eles sempre estão fazendo histórias novas. Os personagens praticamente nem envelhecem, né? Ou quando envelhecem numa saco específico e depois voltam, né, como é tradicionalmente. E Invencível é diferente, né? Essa história tem começo, meio e fim, né? Então ela tem ao total 144 revistas, né, edições, e um começo, meio e final. Então é uma história que se encerra, né? Depois das 144 não tem mais, né, a continuação, uma nova história, né, como acontece na maioria dos outros super-heróis. E eu gosto muito disso, pois eu prefiro acompanhar mais uma história que tenha começo, meio e fim, do que uma história que sempre tu sabe que vai aparecer uma história nova, né? Então, se tu não gosta muito daquela saga, tu pode não ler aquela, que não vai fazer muita diferença, só tu pegar os elementos principais, né? O segundo motivo para você ler Invencível é que em Invencível há um desenvolvimento enorme dos personagens, né? Dando um exemplo aqui, né, do protagonista, do Mark Grayson. Ele começa como um típico, né, adolescente de colégio ali, imaturo, fazendo burrices, como qualquer tá sujeito a fazer. E aí, conforme as histórias vão evoluindo, ele vai aprendendo coisas novas, vai amadurecendo, ao ponto, né, lá no final da história, ele se tornar, né, um líder de toda uma raça, né, de toda a raça Viltrumita, né. E o terceiro ponto para você ler Invencível é que tem bastante desenvolvimento também nos vilões, né. Não é simplesmente ele é vilão porque ele quer dominar o mundo, ou ele é vilão porque ele quer se vingar, né. Temos 2 exemplos aí. O Robô, que começa a história, né, sendo um cara bom, um herói, e tem um desenvolvimento tudo ali para ele se tornar, né, um vilão, um dos principais vilões, no finalzinho ali, né, da história do Invencível. Um outro exemplo, agora ao contrário, é o próprio pai do Mark Grayson, que começa como um falso herói, né, e depois no final ele se revela que ele é vilão. Mas depois que ele se revela vilão, ele começa a ver que não era bem aquilo ali, né, o que ele estava fazendo não era o certo. E ele vai vendo as atitudes do filho dele e tudo, né, e ele vai mudando, né, ao ponto do final lá ele poupar, né, o maior inimigo dele. Claro, isso teve um alto peso para ele, né, afinal ele acabou morrendo por causa disso. Mas fosse o que ele
escala lá do início, com certeza não tinha nem pensado duas vezes, né, em ter matado, né? Então tu vê uma evolução, né? No caso do pai do Mark Grayson, uma revolução, né? De um cara mal para um cara bem. E no caso do robô, né? Um cara bem, do bem, né? Para um cara do mal, né? No final. Bom, eu poderia citar aqui um monte mais de outros motivos para você ler o Invencível, como a arte, a fluidez, né, da narrativa da história. Também as cenas de lutas aqui são muito boas, principalmente no finalzinho da história, né? Tem uma luta insana lá no sol, lá, que a luta é massa. Você tem que ler essa edição. Mas para o vídeo não ficar muito comprido, né, resolvi citar essas que eu acho as principais, né. Então se você gostou do vídeo, né, já deixa aquele likezão aí para dar aquela moral pro canal. E também assim, né, você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é bom. E também se você gosta de revista em quadrinho, filmes, séries, mangás, já se inscreva no canal, pois aqui, né, nós falamos de tudo isso e muito mais. Até o próximo vídeo, pessoal.